Saudações a todos os membros deste grupo de reflexão bíblica, São Jerônimo. Saudações vocacionais neste mês, que possamos todos pensar, cada um, como responder aos tantos chamados que Deus segue nos fazendo a cada dia para as coisas grandes da vida e para as coisas pequenas do dia a dia. A palavra de Deus nos orienta e nos ilumina nessa resposta, na escuta do chamado e na resposta. Como no Evangelho de hoje, extraído do texto de Mateus, estamos no capítulo 18. Neste capítulo há um dos 5 discursos no conjunto do Evangelho segundo Mateus. O primeiro lá nos capítulos 5 e 7 sobre a montanha, depois no 10 sobre as missões, no capítulo 13 as parábolas sobre o reino e os valores desse reino, aqui no capítulo 18 sobre a vocação da comunidade, sobre a construção de uma comunidade. E por fim, nos capítulos 24 e 25, o discurso escatológico, quando olhamos para frente e enxergamos o destino que Deus preparou para nós. Olhando para esse capítulo de hoje, para esse trecho de hoje, olhamos para a nossa comunidade, composta de novos valores, novos comparados com os antigos, que já estavam lá, representados por uma trajetória de uma religião, de uma tradição, de uma história, de seus costumes, de suas leis, mas que nas mãos das lideranças religiosas acabaram se tornando o que elas não surgiram para ser. Armas de controle e de domínio, os donos da verdade fazendo valer a sua força e não o amor de Deus. Jesus vai chamando, reunindo esta comunidade, e a base desse chamado e dessa vida em comunidade é o encontro. Mas como todos nós sabemos por experiência, desde muito cedo na vida, que os encontros também doem. Encontrar-se com alguém supõe algum tipo de perda ou de desencontro, afinal somos tão diferentes uns dos outros. Como superar então os conflitos, os desencontros nas relações? Nos valores antigos, naqueles preservados pelos donos da verdade, diante de uma ofensa, de uma dívida, tinha que usar a matemática. Tudo tem limite, 3 vezes a gente perdoa, a gente passa por cima, a gente conserta, mas aí já é demais, a pessoa tem que aprender. Os valores de Jesus são outros, mas ele precisa cuidar com as palavras para que elas alcancem o íntimo do coração. Por isso, ele coloca essa visão de mundo nova ao lado da antiga, com outras palavras, isto é, uma parábola, para que numa nova perspectiva a gente olhe para a realidade da vida com outros olhos. E ele conta então esta parábola de um rei, Senhor absoluto, portanto, referência dos valores. Então temos nesse rei dessa parábola um modelo, e que, claro, é o projeto de Deus. Ele está diante de um conflito. E o que ele faz? Ele perdoa. Há detalhes importantes no texto. Este devedor tem essa dívida, ou seja, que gerou este conflito ou foi vítima dele. Ele tem uma dívida que jamais poderia ser paga. São 10.000 talentos, é uma medida monetária de então. Pra vocês terem uma ideia, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho, 6.000 denários. Ele devia 10.000 talentos, são 60 milhões de denários. Isso não existe, é um valor impagável, que não dá para ser superado. E o que é que o rei faz? Supera. Ele estava amarrado, preso na dívida. O rei liberta, solta, deixa ir, é generoso. Nós aprendemos na vida que diante de impasses como esses, só a generosidade é capaz de libertar. Deus age assim comigo. Como é que ele não desistiu de mim ainda?
Eu que tenho uma dívida às vezes que também é tão impagável. Eu que já aprontei tanto para atrasar os projetos de Deus na minha vida, na vida dele, ele me perdoa, me liberta, me solta, generoso. E eu, na parábola, esse eu lá não aprendeu nada. Quando chegou a vez dele, ele teve a oportunidade de promover a mesma experiência com alguém que devia muito menos, hein? Só devia 100 denáriozinhos. Ele se tornou de novo o que o passado o empurrava a ser, dono da verdade, senhor da moral e dos bons costumes. Não aprendeu com a bondade e com a generosidade com que ele mesmo foi abraçado. Que a nossa experiência, querida irmã, querido irmão, seja de uma religião que amoleça os nossos corações, que nos faça pessoas mais generosas, capazes de libertar, de abrir portas, janelas, de desatar nós. Que a nossa moral, a nossa lei seja sempre para o bem do outro, generosidade e empatia. Que Deus nos sustente sempre nesse caminho. Muito obrigado por tudo, força e coragem.